Declaração de Fé das Assembleias de Deus, CPAD. Capítulo 1. Sobre as Sagradas Escrituras. Nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a Palavra de Deus, que os livros da Bíblia foram produzidos sobre inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, versão atualizada. Isso significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis. As Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa geração, ou, melhor dizendo, numa região e uma época da história, e cuja cultura influenciou na composição do texto. Esses homens não foram usados automaticamente. Eles foram instrumentos usados por Deus, cada um com sua própria personalidade e talento. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível Palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, versículo 7. É a Palavra de Deus que não pode ser anulada, e a Escritura não pode falhar. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 35, versão atualizada. Ponto 1. Estrutura. Adotamos o cânon protestante e ensinamos, pois que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus, estando dividido em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, ambos escritos por ordem de Deus num período de 1.600 anos aproximadamente e por cerca de 40 homens de estratigrafias distintas, os quais escreveram em lugares e em épocas diferentes, como Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque, conforme o teor dessas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Êxodo 34, versículo 27. Jeremias, cerca de 800 anos depois, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel, sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Jeremias capítulo 36, versículo 1, versículo 2. O apóstolo João, no final do primeiro século da era cristã, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Entretanto, a pluralidade de escritores e diferentes lugares e épocas em que foi escrita
não comprometeram a sua singular homogeneidade, pois se trata do pensamento de um único autor, Deus. Ponto 2. Classificação. O Antigo Testamento contém 39 livros produzidos antes de Cristo e estar dividido em 4 partes pela seguinte ordem: Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Históricos: Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento contém 27 livros que foram produzidos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo e está dividido em 4 partes: Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico: Atos dos Apóstolos. Epístolas: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Carta de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª Carta de João e Judas. Revelação, Apocalipse. Esses livros autorizados são chamados canônicos. Ponto 3. Propósito. São 2 os propósitos das Sagradas Escrituras. Primeiro, revelar o próprio Deus e expressar sua vontade à humanidade. Pelo primeiro, dentre outras formas de revelação, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra. Havendo Deus graciosamente, havendo Deus antigamente falando muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Pelo segundo propósito, Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Assim sendo, o Senhor Jesus é o centro das Escrituras. Ele mesmo disse: são estas palavras que de vós disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 44. Tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelado em sua palavra. Ela é o manual de Deus para toda a humanidade, e sua instrução visam também a fidelidade humana e o bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos. Ponto 4. O poder da palavra de Deus. A Bíblia revela o seu poder de forma clara e inconfundível. Ela emprega uma metáfora para mostrar esse poder quando chama a si mesma de a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Efésios capítulo 6, versículo 17. O seu poder é capaz de destruir as fortalezas de Satanás, como também pode penetrar no mais íntimo do ser humano. O próprio Senhor Jesus Cristo derrotou Satanás usando o poder das Escrituras Sagradas, quando foi tentado por este no deserto. Jesus evitou qualquer outro argumento, abriu mão do uso de seus poderes sobrenaturais, característico do seu ministério terreno, e disse apenas: está escrito. Isso por 3 vezes citou a lei de Moisés. No livro de Deuteronômio está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 4. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 7. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Versículo 10. Ponto 5. Os livros apócrifos e pseudoepígrafos. Não reconhecemos a autoridade espiritual dos livros apócrifos, nem dos pseudoepígrafos, chamados pelos católicos romanos, respectivamente, de deuterocanônicos e apócrifos. O Senhor Jesus fez menção das Escrituras Sagradas dos seus dias, a Bíblia tripartida dos judeus, em lei, profeta e escritos. E nelas não constam esses livros, nunca fizeram parte do Antigo Testamento dos judeus. Os livros apócrifos, palavra que significa escondido, apresentam erros históricos e geográficos, bem como anacronismos, além de ensinarem doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras inspiradas, a exemplo da adoração pelos mortos. Oração pelos mortos. Os pseudoepígrafos, palavra que significa falso escrito, foram produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Ponto 6. Mensagem. A Bíblia é, portanto, a mensagem clara, objetiva e entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nós a interpretamos sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. A Bíblia fornece-nos ainda o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com o Pai Celeste e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pertencente ou pretensamente canônica para nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. O próprio Deus ordena que conservemos íntegra a sua palavra. Não acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. O livro de Provérbios reafirma a inteireza e a pureza da Bíblia Sagrada. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. No encerramento do cânone divino, o Senhor Jesus chancela a integridade e a completude da Bíblia Sagrada. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro que,
Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Essa matéria chamada de bibliologia, nosso resumo teológico. Bibliologia. Bases bíblicas. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 13. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Hebreus 4, 12. Até o próximo capítulo.